Mulheres da Bíblia apresenta Esther, de estrategista a meiga, virtuosa. E sucedeu nos dias de Assuero, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, fez um banquete para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, no pátio do jardim do palácio real. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos o que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela de presença e formosa. Mardoqueu a tomara por sua filha. Divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, coisa nenhuma pediu, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara.
Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgride o mandado do rei? Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres deles o que bem parecer aos teus olhos. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, e o rei e Amã se assentaram a beber. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Então vieram as servas de Ester e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, bem sabes que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu:
vai, ajunta todos os judeus e se acha em Suzã, e jejuai por mim. E eu e minhas servas também jejuaremos, e assim irei ter como rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: O que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te dará. Se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. Qual é o teu desejo? E se fará ainda até a metade do reino. Então respondeu Ester e disse: Minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha ao rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar. E amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e Zere sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zere, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigdan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem, cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: Para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faz assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas.
de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Então os seus sábios lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a sua petição, rainha Ester, e se te dará? Qual é o seu desejo? A metade do reino se dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dar-se-me a vida como minha petição e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para destruírem, matarem e aniquilarem de vez, e ainda por servos e servas nos vendessem, calar-me-ei. Ainda é que o opressor não poderá ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é esse, o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura, queres ele portar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã o agagita e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva que se revogue as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e ele penduraram numa forca, porquanto estendeu a mão contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer aos vossos olhos, em nome do rei. Selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu, e escreveu-se em nome do rei Assuero,
Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra ele. E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Ester é a resistência do medo, é o domínio do medo, e não a ausência do medo, e sim a coragem. É Ester.